Olha só essa história. O José Eduardo teve um ataque do coração no meio do trânsito de São Paulo. Depois socorrido, quando todo mundo achava que estava tudo bem, ele teve mais 6 paradas cardíacas. Vamos ver essa história no quadro Nasci de Novo. Pode rodar. No caminho de volta para casa, no meio do trânsito da cidade mais movimentada do Brasil, um homem de 40 anos sofre uma parada cardíaca e, inconsciente, bate o carro em uma mureta de proteção. Após ser socorrido, ele luta para escapar da morte. A partir daí, começa uma batalha, pois quando os paramédicos pensaram que tudo havia terminado bem, o coração da vítima para de bater mais 6 vezes. Esta é mais uma incrível história da vida real, onde cada segundo é a diferença entre viver e morrer, que você acompanha agora no Nasci de Novo. Esta é uma história real. Os acontecimentos aqui dramatizados ocorreram no dia 5 de outubro de 2009, na cidade de São Paulo. São Paulo é a maior metrópole da América do Sul. Com mais de 10 milhões de habitantes, São Paulo é conhecida pela sua indústria, economia e pelos arranha-céus. Todos os dias, uma frota de 6 milhões de automóveis toma conta dos mais de 22 mil quilômetros de vias dessa grande cidade. Foi numa destas vias que um grave acidente deixou a vida de um homem por um fio. Segunda-feira, 5 de outubro de 2009. Com 40 anos de idade, José Eduardo de Sá tem uma rotina severa. Ele levanta cedo para trabalhar e no café da manhã, apressado, conversa com sua mãe. Tem umas coisas aí para resolver, por isso até acordei mais cedo. Eduardo, o que está acontecendo? Você está comendo muito rápido, filho. O café não vai fugir da mesa. Nada não, fica tranquilo. Mas como eu vou ficar tranquila? Eduardo, qual é o problema? Me fala. Não, já vou. O que foi, filho? Fala, Eduardo. Tô com uma dor de cabeça, mãe, faz uns dias. Eu acho que você precisa ir ao médico, viu? Bom, deve ser nada não, já vou. Já vai com Deus. Tchau. Tchau. Saí de manhã para fazer alguma coisa. Provavelmente tenha reclamado para minha mãe que eu tava com um pouco de dor de cabeça. Na realidade, assim, eu não lembro muita coisa, né? Fui lembrando agora aos poucos depois do ocorrido. Por volta das 11h45 da manhã, José Eduardo entra no carro e sai. Ele não sabe, mas uma tragédia está para acontecer. Filho, vai com Deus, não corre muito não, viu? Tchau. Quando eu saí da casa da minha mãe, eu saí e falei isso, que é o que ela me disse. Falou, ó, e eu realmente, o lugar onde aconteceu, ali naquele momento eu só poderia ter um sentido, era o sentido contrário. O relógio marca meio-dia quando o carro de José Eduardo se aproxima de uma movimentada via da cidade. Sem imaginar o que está para acontecer, o sargento Pedro Luiz de Oliveira Santos e mais 2 soldados do Corpo de Bombeiros se exercitam em um parque na mesma região. Sim, senhor. Melhor guardar um pouco de energia pro resto do dia. É verdade, a gente nunca sabe quando vai usar, né, sargento? Então vamos colocar a farda e vamos pra viatura. Sim, senhor. Vamos? Sim, senhor. Estava na prática de educação física, pelo Parque da Água Branca, retornando à educação física. José Eduardo entra na avenida e no meio do trânsito começa a passar mal. Ai, meu Deus. O acidente deve ter sido por volta de 11h30 e meio-dia. Era uma segunda-feira, que agora eu sei que era uma segunda-feira. E aí também não lembro, para você ter uma ideia, eu não lembro do domingo, não lembro do sábado, aí não lembro da sexta e vai embora. José tem a primeira parada cardíaca. Ele cai sobre o volante do carro e desmaia. Começava ali um drama que demoraria a acabar.
os carros que vinham atrás de José Eduardo param no trânsito. Nesse instante, o sargento Pedro e seus 2 soldados se aproximam da avenida, voltando do treinamento. Os motoristas os avisam da ocorrência. Eu estava num parque, fazendo a educação física, a equipe. O pessoal embarcou, estávamos próximos da Avenida Antártica. Passou um motoqueiro, passou um veículo, o pessoal assinou, tem um acidente ali. Aí foi a situação, aonde? Avenida Antártica, aqui na esquina. Só deu um pequeno retorno, meia quadra, praticamente. José Eduardo está inconsciente e sem oxigênio há muito tempo. Essa parada cardiorrespiratória poderá causar danos irreversíveis à sua vida. A parada cardiorrespiratória é a interrupção da circulação sanguínea decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos. Depois de uma parada cardiorrespiratória, a pessoa perde a consciência em cerca de 10 a 15 segundos, devido à parada de circulação sanguínea cerebral. Se uma pessoa permanecer de 4 a 6 minutos sem oxigênio, as células cerebrais morrem rapidamente. A vida de José Eduardo estava por um fio. A situação dele, o que ele estava inconsciente, cianótico, a gente fala, sem oxigenação, estava roxo, né? Aí eu acionei o Arcanjo, aciona a via Cobom, que é a nossa central, aciona a USA, que seria o suporte avançado do Dr. Minami. Retiramos ele rapidamente, já no chão, fizemos uma massagem que chama-se RCP, né? Que ele estava em parada cardiorrespiratória, já confirmado ali. Nisso é questão de minutos, já chegou a USA com o Dr. Minami, suporte avançado, né? E os procedimentos, aí já foram adotados outros procedimentos, que foi intravenosa, ele tomou choque, vários choques, né? E massagem, persistimos. Esse fato foi notícia em jornais e revistas de todo o Brasil e foi mostrado com exclusividade no telejornal SP Record. Voltamos com informações sobre o homem que teve um infarto, foi socorrido na Avenida Antártica. Ele estava dirigindo o seu carro perto da rua Turiaçu, na Zona Oeste. Esse é o carro e ele teve um mal súbito, acabou subindo em cima da calçada ali, bateu o carro. E aí os homens do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente. Os socorristas estão agora fazendo a massagem cardíaca, tentando salvar a vida desse homem. E a gente ficou aqui na curiosidade e na torcida. O que será que aconteceu com este homem? Aí você vê o trabalho de resgate, trabalho importante, esses homens lutando para salvar vidas. Aí chegando mais viaturas, até o helicóptero foi acionado. Olha lá, o helicóptero chegando, o homem do Corpo de Bombeiros por baixo falando, pode pousar aqui no viaduto Antártica, pode pousar agora no viaduto Antártica, o helicóptero chegando, viaduto Antártica interditado, os homens da Polícia Militar dando apoio ali, já chega a viatura. Que beleza esse serviço, hein? Parabéns a esses homens do Corpo de Bombeiros, foram lá 40 anos, Percival, esse homem teve um ataque cardíaco no meio da Avenida Antártica e aí rapidamente os homens do Corpo de Bombeiros foram lá e conseguiram salvar, né? Ele, inclusive, tiveram que usar o desfibrilador, tiveram que reanimá-lo e aí o momento que ele é colocado, na ambulância e vai ser levado para o helicóptero. Ele sai da ambulância e vai para o helicóptero para o Hospital das Clínicas. Quando José Eduardo dá entrada no hospital, a equipe de emergência já estava pronta para prosseguir com o atendimento. Não muito longe dali, um grande amigo de José Eduardo, que tem o mesmo nome, faz o caminho de volta do trabalho e recebe uma ligação da esposa contando o acidente do amigo. Ele teve que ser socorrido por um helicóptero, ele tá no hospital agora e tá mal. Vou ligar pra esposa dele agora, tá? Liga logo. Tá, tchau. Beijo, tchau. Eu trabalhava na Consolação, metrô Consolação, estava vindo de metrô, trem, e a minha esposa que me ligou, avisando, tinham avisado para ela, falou assim, aconteceu um acidente, ele estava dirigindo. Eu falei assim, então foi gravíssimo, né? Tá no INCOR, não sei o quê. E a gente não tinha informação nenhuma, não sabia de nada o que era. As informações no começo eram todas desencontradas. A hora que eu consegui falar com a esposa dele, eu acho que devia ser 00:30, mais ou menos, né? Ela falou assim, ele passou por mim numa maca, desacordado, mas não tinha nada de sangue. No hospital, a equipe trabalha para que José Eduardo tenha uma rápida recuperação.
É nesse momento que o coração para de bater pela segunda vez. Durante esta noite, o coração de José Eduardo para de bater por mais 4 vezes, totalizando 7 paradas cardíacas. Nesse momento, ele já tinha sido socorrido no Hospital das Clínicas e lá já tinha história que ele tinha tido mais 6 paradas cardíacas, que ele teve uma parada cardíaca na rua e mais 6 paradas no Hospital das Clínicas, e os médicos que examinaram ele lá falaram, olha, não é um acidente de carro. A informação acabou se perdendo pela confusão da situação. Mas eles falaram que pelo exame físico dele não era um acidente de carro. Entubado, José Eduardo passa por uma bateria de exames e seu estado é gravíssimo. Se as veias eram boas, alguns órgãos de José Eduardo, nem tanto. Doutor, eu nunca peguei um paciente desse. Com várias paradas, vai e volta, vai e volta. É, mas o curioso de tudo isso, ele não tem nenhuma artéria entupida. O coração é que comanda todos os órgãos. Ele é como um motor no nosso corpo. Se ele para de bombear sangue, os outros órgãos vão parar de funcionar. Os rins filtram nosso sangue, mas o sangue só circula se o coração estiver batendo. E no caso de José Eduardo, após 7 paradas cardíacas, isso não estava mais acontecendo. E o coração estava muito fraco, o que a gente chama de choque cardiogênico. Então ele não conseguia manter a pressão, não conseguia urinar direito. E esses primeiros 2, 3 dias ele ficou muito grave. O rim parou de funcionar, ele precisou fazer hemodiálise por 2 dias. E foi aí que a gente descobriu, através de eletrocardiograma, um exame simples, uma arritmia rara, uma arritmia grave, que não se manifestou até os 40 anos, e a primeira manifestação da doença dele foi o que a gente chama de morte súbita. José Eduardo vai melhorando aos poucos. Ele é tirado da sedação e já no quarto, seus rins voltam a funcionar. Meu filho. O que foi? As paradas cardíacas já foram revertidas, o rim voltou a funcionar. Poxa, quer matar de susto, é? Ele vai ficar bem. Quando eu acordei no hospital, eu vi a minha esposa, acho que meu pai tava, mas acho que já eram uns 8 a 10 dias já que eu estava. Só a lembrança que eu tenho é essa e aquela tradicional pergunta, né? O que eu tô fazendo aqui? Tá aqui o jornal, meu velho. Mas é que eu tô fazendo aqui. Calma. Fala a verdade. Calma. O que aconteceu? Fica tranquilo. Vou contar tudo de novo. Olha só. Você vinha com seu carro numa avenida e de repente você desmaia. Quando ele acordou, ele ficou, eu acho que uns 5 dias, mais ou menos 5, 6 dias, que a gente tinha que contar para ele todos os dias o que tinha acontecido. Ele dormia, no outro dia ele não sabia o que estava fazendo no hospital, o que tinha acontecido. E aí a gente tinha que contar tudo novamente para ele. Parecia até aquele filme lá do Adam Sandler, lá com a outra moça lá, que tinha que, como fosse a primeira vez, o nome do filme, né? O filme que José Eduardo se refere é de 2004 e conta a história de um rapaz que conhece uma moça com amnésia e eles começam a namorar. Mas todos os dias ele deve reconquistar seu amor, pois a moça nunca se lembra do dia anterior. Lucy sofreu um grave acidente de carro. Ela e o pai iam ao litoral norte comprar um abacaxi. O pai quebrou umas costelas, mas a Lucy teve ferimentos sérios na cabeça. Ela perdeu a memória curta. Peraí, daí ela não se lembra de nada? Não. Ela se lembra de todo o passado dela que fica num lugar diferente do cérebro. Toda a vida dela, até a noite anterior ao acidente, ela se lembra. Ela só não retém informações novas. Oi. Meus dedos estão com mais cheiro de peixe ainda. Quer sentir? Como é que é? Eu fiz carinho na minha moça a manhã toda e só pensei em você. Escuta aqui, seu tarado. Eu acho melhor você ir andando, viu? O quê? Não, peraí. Foi só brincadeira, por causa do que falamos ontem. Ontem? Acho que foram 8 dias. Você fica se perguntando mesmo se foram só 8 dias, né? Talvez eu tenha feito uma viagem bem longa, tal. Se falar agora mesmo assim... Se você for contar,
Para as pessoas realmente, se for falar que você morreu, ninguém vai acreditar, né? Mas se alguém me falasse isso aí, eu ia falar que era mentira, mas eu acho que eu acredito sim. Mesmo porque tem aí nos laudos 8 minutos de morte súbita. Já fora de perigo, após 32 dias internado, José Eduardo recebe alta e pode ir para casa, continuar a sua vida. Não tem preço. Salvar uma vida não tem preço. E depois, o melhor ainda, né? Ele não teve sequelas nenhuma. Ele teve umas 7 vidas aí, né? Foi e voltou, né? Então... Sempre acaba ensinando muita coisa para todo mundo. Primeiro, dá muito mais valor à vida, né? Valor aos amigos, mas isso também é uma coisa que ele sempre deu. Uma pessoa que tem uma saúde perfeita, como ele tem, né? Eu posso considerar que ele tem uma saúde perfeita, porque ele nunca teve histórico nenhum de doença, né? De problema cardíaco, de colesterol, de nada. Se pegar todos os exames dele, está tudo perfeito. Então a gente sabe que basta estar vivo, né? Para acontecer algo desse tipo. A gente introduziu um antiarrítmico para ele, mas além disso a gente colocou um desfibrilador implantável. Mas no caso dele ter uma arritmia e esse antiarrítmico não funcionar naquele momento, para que ele não tenha uma morte súbita, esse aparelho dispara um choque e ele volta para o ritmo normal. Então é um tipo de arritmia realmente muito rara, com poucos casos descritos no mundo, internacionalmente. Aproveita o seu dia como ele se fosse o último, porque eu jamais ia pensar que ia acontecer alguma coisa dessa comigo. Quando um homem de 40 anos sofre uma parada cardíaca e inconsciente bate o carro em uma mureta de proteção e após ser socorrido, ele luta para escapar da morte. A partir daí, começa uma batalha, pois quando os paramédicos pensaram que tudo havia terminado bem, a vítima teve mais 6 paradas cardíacas. Esta é uma emocionante história da vida real que você acabou de acompanhar em mais um episódio do Nasci de Novo. Eu sou José Eduardo de Sá e nasci de novo.